Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar me assistindo, né? Pessoal, estamos aqui para a segunda mini aula do módulo 5, onde agora de fato nós começaremos a falar sobre eletroquímica, tá? E o tema dessa mini aula de hoje aqui é pilhas, tá? Que é o primeiro processo que nós veremos dentro da eletroquímica, beleza? Na aula passada nós tivemos uma pequena introdução, né, à eletroquímica, falando sobre reações de oxidação. Hoje falaremos do primeiro processo aí de grande importância na eletroquímica, que são as pilhas, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material possa auxiliar no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Eu já inicio com a pergunta: o que é eletroquímica, né? Vamos entender o que é essa parte da química que estuda. Bom, pessoal, respondendo, a eletroquímica é o ramo da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações de oxidação. Nós veremos aqui, por meio da eletroquímica, que existe uma correlação entre corrente elétrica e reações de oxirredução, tá? Essas reações de oxirredução são muito importantes, né, no caso da produção de corrente elétrica, no caso das pilhas, e a corrente elétrica é um ponto muito importante na ocorrência de reações de oxirredução no caso da eletrólise, tá? Bom, basicamente a eletroquímica ela engloba dois processos principais. Nós temos as pilhas, ou a pilha, e a eletrólise. Observe aqui nesse esquema que pilha e eletrólise são processos exatamente inversos, tá? Uma pilha nada mais é do que uma reação química produzindo corrente elétrica. Pilha é aquilo que a gente tem em casa mesmo, uma pilha que você usa, por exemplo, para colocar no controle remoto, no relógio, tá? A pilha nós temos então a ocorrência de uma reação química de oxidação que produz corrente elétrica. Já a eletrólise é o processo exatamente contrário. É quando a gente utiliza da corrente elétrica para promover uma reação química de oxidação. Beleza? Então, dois processos são tratados principalmente pela eletroquímica, né? Dois processos principais são tratados pela eletroquímica, a pilha e a eletrólise. Na mini aula de hoje nós falaremos sobre o primeiro, sobre a pilha, ok? Bom, o que são pilhas? Tá? Respondendo a essa pergunta, pilhas são também chamadas de células galvânicas, tá? Uma pilha é um dispositivo que possui a capacidade de produzir corrente elétrica a partir de uma reação química de oxirredução. É esse esqueminha aqui que nós temos, ó, esse utensílio super importante que nós temos em casa, que a gente usa, por exemplo, no controle remoto, no relógio, no radinho a pilha, tá? Basicamente, pessoal, a pilha é um dispositivo em que a gente tem a ocorrência de uma reação de oxidação que é utilizada para produzir corrente elétrica. Corrente elétrica que vai ser usada para fazer o controle remoto funcionar, para fazer um relógio funcionar, né, para fazer um rádio a pilha funcionar. Beleza? Então, pilhas são dispositivos nos quais nós temos a ocorrência de reação química de oxidação produzindo corrente elétrica. Beleza? É o primeiro processo que nós veremos dentro da eletroquímica. Bom, aí a gente tem que retornar no conceito de reações de oxidação, né, que nós vimos na aula passada. São reações que envolvem a transferência de elétrons, né? E se envolve a transferência de elétrons, eu posso utilizar dessas reações para poder produzir corrente elétrica, para produzir eletricidade. Então, vamos entender aqui o que acontece quando mergulhamos uma placa de zinco metálico numa solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre está aqui a fórmula dele, CuSO4 é uma solução que, devido à presença desses íons cobres aqui, essa solução ela é azulada. Bom, e ocorre o seguinte, pessoal, se eu pego um copinho aqui e coloco uma solução aquosa de sulfato de cobre e mergulho essa placa de zinco aqui e deixo por um tempo essa placa mergulhada, depois de um certo tempo nós vamos observar alguns acontecimentos, tá? A primeira coisa, a solução que era azul, ela vai perder essa coloração azul. Ela vai ficar, ela vai descolorir, vai perder parte da coloração dela. Segunda coisa, a placa de zinco que até então tinha aquele aspecto acinzentado, vai aparecer aqui nela um pedaço, né, de um depósito de um material avermelhado, que na verdade é o cobre, tá? Basicamente o que acontece quando eu mergulho uma placa de zinco numa solução de sulfato de cobre é uma reação de oxirredução, que vai ocorrer o seguinte, ó, os elétrons que estão aqui na placa de zinco, né, os elétrons de zinco aqui da placa, do zinco da placa, eles serão transferidos para os íons cobre, tá? Cu2+. E com o passar do tempo, esses íons cobre eles vão se transformar em cobre metálico, que é o Cu0, que vai se depositar aqui nessa plaquinha e vai dar essa coloração avermelhada. Basicamente, o que acontece quando eu mergulho uma placa de zinco na solução de sulfato de cobre é o que está representado nessa equação química aqui. É uma reação de oxirredução. Eu tenho o zinco metálico, né? Zinco aqui com NOx 0. Ao mergulhar aqui na solução de íons, na solução de sulfato de cobre, que contém íons cobre e sulfato, o que vai acontecer? Esse zinco metálico aqui, ele vai perder os elétrons dele para esses íons cobre 2+, né? E quando ele perde esses elétrons, ele se transforma em zinco 2+,
e o cobre é reduzido a cobre metálico, a cobre zero. Tá? Então, veja bem que aqui eu tenho uma reação de oxo-redução. Olha só, o zinco, o NOx dele vai de 0 para mais 2, significa que ele oxidou. Né? Então, aqui nós temos o processo de oxidação. Ele perdeu, ó, perda aqui, né, de 2 elétrons, tá? Enquanto o cobre, acontece o contrário. Ó, o cobre, que era íon Cu2+, ele reduz, né? Ele sofre o processo de redução. Devido ao quê? Devido ao ganho dos exatos 2 elétrons que o zinco perdeu. Então, quando a gente mergulha uma placa de zinco na solução de sulfato de cobre, ocorre uma reação de oxo-redução, que é evidenciada aqui tanto pela descoloração da solução, que era azul, passa a ser, né, descolorida, ela ficou a solução quase que transparente, bem como com o depósito de cobre, esse material avermelhado que é depositado aqui na placa de zinco, tá? Essa reação aqui de oxo-redução entre o zinco e o cobre, ela pode ser utilizada no funcionamento de uma pilha, que é o que nós veremos aqui nesse slide, né? Bom, mas a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é, numa reação de oxo-redução, nós já vimos como saber quem oxida e quem reduz. Basta você comparar o NOx antes e depois da reação. Mas no caso, por exemplo, do funcionamento de uma pilha, como que a gente vai saber quem é o metal que vai oxidar, quem é o metal que vai reduzir? Bom, pessoal, nós responderemos essa pergunta com base na seguinte observação. Cada íon positivo, ou seja, cada cátion, ele apresenta uma determinada capacidade de receber elétrons. Essa capacidade de receber elétrons e sofrer redução, ela é chamada de potencial de redução. É uma propriedade que indica a tendência daquele metal em receber elétrons. Quanto maior for a tendência desse metal em receber elétrons, ou seja, de sofrer redução, maior será o potencial de redução. Esse potencial de redução ele é dado por E, né, e um head aqui de redução aqui embaixo. Bom, e se a gente pega, por exemplo, uma pilha, quero construir uma pilha, em que eu tenho um eletrodo de cobre, um eletrodo de zinco, como é que eu vou saber quem é o eletrodo que vai oxidar, quem é o eletrodo que vai reduzir? Daqui a pouco nós vamos entender o conceito de eletrodo, tá joia? Mas como é que eu vou saber quem oxida e quem reduz nesse caso? Basta eu olhar o quê? Os valores de potencial de redução. Quem tiver o maior potencial de redução, reduz. Quem tiver o menor potencial de redução, vai oxidar. Então, olha só, se eu comparo aqui cobre, olha só, o cobre reduzindo, o potencial de redução dele é de mais 0,34 volts. O zinco reduzindo, o potencial de redução dele é de menos 0,76 volts. Então, se eu quero montar uma pilha, né, usando metais de cobre e de zinco, quem vai reduzir é o cobre, quem vai oxidar é o zinco, tá? O cobre, então, por apresentar o maior potencial de redução que o zinco, entre esses dois elementos aqui, será o cobre que reduzirá e o zinco oxidará, tá? Quando eu pego, por exemplo, uma pilha formada por zinco por cobre, o que eu tenho que fazer? Eu mantenho a equação aqui com o maior valor de potencial de redução, então eu manteria a equação aqui do cobre e inverteria do zinco, eu inverto de menor potencial de redução. Então, se eu inverto isso aqui, ó, a equação na verdade vai ficar Zn0, dando Zn2+, mais 2 elétrons, né? E quando eu reduzo, e quando eu inverto a equação, eu tenho que mudar o valor aqui, ó, o sinal, eu também inverto o sinal. Onde era menos 0,76 vai ficar mais 0,76, tá? Eu posso, então, utilizar perfeitamente cobre e zinco para poder produzir uma pilha, né? Com base na reação de oxo-redução que ocorre entre esses dois elementos, eu sou capaz de aproveitar a eletricidade que é gerada ali, beleza? Bom, foi com base nessas observações, então, né, de que uma reação de oxo-redução pode ser utilizada para produzir corrente elétrica, que o Daniel, né, que é o John Daniel, que é um cientista inglês, ele utilizou dessa reação de oxo-redução para produzir uma pilha, tá? Então, numa reação de oxo-redução, para ela acontecer, nós precisaremos de alguns quesitos principais, né? Para ela servir de corrente elétrica, numa reação de oxo-redução, só se observará a condução de corrente elétrica se houver uma diferença de potencial, tá? Ou seja, eu preciso ter metais diferentes, né, para eu ter potenciais de redução diferentes. Essa diferença de potencial nós vamos ver mais à frente, ela é chamada também de DDP, entre os eletrodos. Eu preciso de um meio condutor, ou seja, eu preciso daquelas soluções ali de sulfato de cobre, de sulfato de zinco, tá? E eu preciso também de um fio condutor, um fio metálico desse, que é para poder ser ali, conduzir os elétrons de um eletrodo para o outro, tá? Com base, então, nessas observações, o Daniel utilizou-se dessa reação entre o zinco e o cobre para montar uma pilha. E aqui está o esquema da pilha que o Daniel montou, né? Basicamente, a pilha que o Daniel montou,
ela é formada por 2 eletrodos, tá? Cada copinho desse daqui tendo uma barra metálica que mergulhada é chamada de eletrodo. Então, ele montou uma pilha onde ele tem um eletrodo de zinco desse lado aqui, que o que é? É uma barra de zinco mergulhada numa solução que contém aí íons zinco, né? Tá aqui. E o outro eletrodo é uma barra de cobre, né? Cobre metálico, mergulhada numa solução que contém íons desse metal, contém íons cobre. Além disso, a pilha que ele montou tem um fio condutor, que é por onde os elétrons passarão, né? Serão conduzidos de um eletrodo para o outro. Aqui ele colocou uma lâmpada para poder utilizar dessa corrente elétrica e comprovar que os elétrons estão fluindo aqui, porque quando os elétrons fluem, essa lâmpada acende. E na pilha montada por ele também tem um tubo em formato de U aqui, que nós denominamos ponte salina. Nós veremos qual a função dela daqui a pouco, beleza? Mas uma pilha de Daniel, ela é basicamente esse esquema aqui. Tem um eletrodo de um lado, outro eletrodo do outro lado, um fio metálico, aqui uma lâmpada para comprovar que tem energia elétrica, né, fluindo ali, e aqui a ponte salina. Bom, então vamos entender o que seria cada um desses componentes. Primeira coisa, pessoal, os eletrodos, que são cada um desses copos aqui, eles são os polos de uma pilha. Nós temos o polo negativo e o polo positivo de uma pilha, né? Quando vocês pegam uma pilha, por exemplo, aquela pontinha que tem um biquinho, que tem uma pontinha ali, ela é o polo positivo. Já aquela pontinha que é lisa, é o polo negativo da pilha. Bom, o fio condutor, ele tem por função conduzir, né, os elétrons entre os polos, né? Conduzir os elétrons daqui para lá, é por meio do fio condutor que os elétrons fluem, ok? E a ponte salina, ela tem por objetivo manter o equilíbrio elétrico de cargas nas soluções do eletrodo. Bom, o que acontece? Com o passar do tempo, com essa reação aqui, ó, os elétrons do zinco, né, nós vimos, eles são transferidos para essa solução aqui, beleza? E o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, um aumento de cargas positivas, de Zn+. E aqui nós vamos ter um decréscimo de cargas positivas. A ponte salina, que geralmente é constituída por KCl, vai ter íons, né, cloreto de potássio, íons potássio mais e Cl-, ela faz exatamente esse contraponto aqui, ó. Ela vai mandar, como aqui eu tenho um excesso de cargas positivas, ela vai mandar íons Cl2-, Cl- para contrabalancear aqui, e ela vai mandar íons potássio K+, para poder contrabalancear a carga elétrica aqui, tá? Para manter o equilíbrio dessa solução. Aqui, ó, como eu tenho o acúmulo de cargas positivas, vem íons negativos, vem ânions, tá? Da ponte salina. Aqui, como eu tenho um decréscimo de cargas positivas, ele vai mandar íons potássio mais para haver esse contrabalanço, tá? Mas basicamente uma pilha de Daniel, ela contém 2 eletrodos, um fio condutor, uma lâmpada ali e uma ponte salina. Beleza? Mas vamos entender o que são eletrodos. Como eu disse, os eletrodos são os polos de uma pilha. Nós temos o polo positivo e o polo negativo. Mas, quimicamente falando, o que é um eletrodo? Bom, um eletrodo nada mais é do que um metal, tá? Mergulhado numa solução que contenha cátions desse metal. Por exemplo, se eu pego uma barra de zinco e mergulho essa barra de zinco numa solução contendo íons Zn2+, por exemplo, uma solução de sulfato de zinco, aqui eu tenho um eletrodo, tá? Eu tenho aqui, nesse caso, um eletrodo de zinco. O eletrodo, então, de zinco da pilha de Daniel é basicamente esse esquema aqui. É uma placa de zinco metálico mergulhada numa solução de sulfato de zinco, ok? O mesmo ocorre para o eletrodo de cobre, onde eu tenho uma barra de cobre metálico que é mergulhada numa solução de sulfato de cobre, tá? E é por conta desses eletrodos aqui, a partir desses eletrodos aqui, que nós teremos a transferência de elétrons. No caso da pilha de Daniel, ó, os elétrons vão fluir do eletrodo de zinco, tá? Para o eletrodo de cobre, beleza? Os eletrodos, então, são os polos elétricos de uma pilha. No caso aqui, o eletrodo de zinco ele é o polo negativo e o eletrodo de cobre é o polo positivo. Nós veremos isso daqui agora, tá? De acordo com o processo que ocorre nos eletrodos, né? Oxidação e redução, os eletrodos recebem nomes especiais. Então, numa pilha nós teremos 2 eletrodos. O eletrodo que sofre oxidação, ele é chamado de ânodo, tá? Ele vai ser sempre o polo negativo da pilha. É a partir dele que saem os elétrons, ó. Os elétrons, eles saem daqui, ó, do eletrodo de zinco e vão para o eletrodo de cobre, tá? Numa pilha, os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo, beleza? Bom, e outro quesito aqui que eu posso usar para saber quem é o meu ânodo. É sempre o metal com menor potencial de redução. Nós não vimos ali nos slides anteriores que para eu saber quem oxida, quem reduz, basta eu olhar os valores potenciais de redução. Quem tiver o maior potencial de redução, reduz. Quem tiver o menor, oxida.
No caso, então, do ânodo, que é o eletrodo que sofre oxidação, vai ser sempre aquele que apresenta o menor potencial de redução, ok? Em contraponto, nós temos o polo positivo da pilha, né, que é chamado de cátodo, tá? Nesse polo aqui ocorre o processo de redução, ou seja, o ganho de elétrons, e, consequentemente, é aquele eletrodo que apresenta o maior, né, cujo metal apresenta o maior potencial de redução, tá? Basicamente, o que acontece nessa pilha aqui é o zinco metálico perdendo elétrons, né, que são transferidos para aqui o eletrodo de cobre. E como esses elétrons vão fluindo aqui pelo fio, aqui nós temos um fio condutor, nós temos aqui o aproveitamento da corrente elétrica que é gerada para acender essa lâmpada aqui, ok? Mas vamos entender então o funcionamento de uma pilha? Como é que a pilha de Daniel, vou usar como exemplo aqui, como é que ela funciona, né? Bom, então eu tenho aqui o eletrodo de zinco, que é o nosso ânodo. Bom, se ele é o nosso ânodo, aqui vai ocorrer o processo de oxidação. O que vai acontecer aqui, pessoal? Os elétrons do zinco aqui da barra, ó, eles vão ser transferidos para o eletrodo de cobre. Nós já vimos isso, né? Os elétrons vão daqui para lá, ok? Bom, e quando o zinco perde esses dois elétrons aqui, ó, são gerados íons Zn2+, o que aumenta aqui a carga positiva nesse eletrodo, tá? Bom, e o que acontece aqui do outro lado, no eletrodo de cobre? Basicamente, ocorre um processo de redução, né? Já que nós temos aqui o cátodo, que é o polo positivo da pilha, tá? Bom, o que vai acontecer aqui no eletrodo de cobre? Os elétrons que vêm aqui do zinco, eles vão chegar aqui, ó, nessa solução que contém íons cobre 2+, o que vai acontecer? Os elétrons que vão chegar aqui, ó, eles vão ser utilizados para reduzir esses íons cobre 2+. Então, quando esses íons cobre 2+, são reduzidos, nós temos a produção de cobre metálico, né, que é o seu conoxeno, que vai se depositar aqui nessa placa. Bom, qual que é a consequência disso? Ó, primeira coisa aqui que a gente vai observar, os elétrons fluindo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, né? Então, eu tenho aqui a perda de 2 elétrons que vai passar por esse sistema, vai chegar aqui no eletrodo de cobre. Aqui eu tenho a oxidação do zinco, né? A reação que ocorre aqui no ânodo, nós chamamos ela de reação anódica. Então, eu tenho a placa de zinco que era Zn0, vai perder 2 elétrons produzindo íons Zn2+, que vão se acumular aqui na solução. Já lá no cátodo, vai acontecer a reação que ocorre lá, nós chamamos de reação catódica, que vai acontecer o seguinte, ó, os íons cobre 2+, que estão aqui, eles vão receber os 2 elétrons ali provenientes do zinco, produzindo cobre metálico, que vai então se depositar aqui nessa barra metálica. Beleza? O que a gente vai observar, pessoal? Como a barra de zinco, o zinco é desgastado aqui, ele perde seus elétrons, o eletrodo aqui negativo, que é o ânodo, ele vai sofrer corrosão, tá? Quando ele sofre corrosão, a massa desse eletrodo vai diminuir, tá? A massa dele vai diminuir. Já o eletrodo de cobre, o que vai acontecer? Vai haver deposição de cobre metálico aqui. Então, a massa desse eletrodo aqui, ao final, nós vamos observar que ela vai estar aumentada. Então, a massa aumenta, ok? Bom, outra coisa que eu vou observar aqui, ó, a solução que está aqui no eletrodo de cobre, que é a solução de sulfato de cobre, ela é de coloração azul. Mas à medida que os elétrons saem do eletrodo de zinco e vêm para cá e começa a reduzir o cobre, essa solução vai ficando incolor, tá? Porque são esses íons cobre 2+, que dão essa coloração azul. Se eles recebem elétrons e se transformam em cobre 0, cobre metálico, a solução azul desaparece, ok? Bom, e para a gente saber quem oxida, quem reduz, basta olhar aqui os potenciais de redução. Ó, cobre, potencial de redução, mais 0,34 volts. Zinco, potencial de redução, menos 0,76. Então, observando aqui, o que vai acontecer? O cobre vai reduzir, o zinco vai oxidar. Observe que aqui, ó, eu tenho uma reação, eu tenho aqui uma semi-reação de redução. Como o zinco apresenta o menor potencial de redução, eu inverto essa equação. Ó. Então, mantenho a equação do cobre e inverta do zinco. Quando eu faço isso, eu tenho, então, a reação anódica, que ocorre aqui no eletrodo de zinco, e a reação catódica, que é a que ocorre no eletrodo de cobre. E somando essas duas equações aqui, eu posso cortar os elétrons, né, de um lado e do outro, eu vou obter o que nós chamamos de equação global. A equação global é a equação final que representa ali a reação química que ocorre no funcionamento de uma pilha. Beleza? Bom, então vamos prosseguir aqui. Um ponto muito importante é que toda pilha ela vai ter uma voltagem associada a ela, ou seja, toda pilha ela vai ter uma quantidade máxima de energia elétrica que ela é capaz de produzir.
tá? Então, nós utilizamos a voltagem para expressar isso, o quanto de energia elétrica que uma pilha pode conduzir. Quanto maior for a voltagem, mais energia elétrica ela pode produzir, ok? Bom, e como é que a gente calcula a voltagem de uma pilha, tá? A voltagem de uma pilha, ela é calculada com base na diferença de potencial entre os eletrodos. Essa diferença de potencial que nós chamamos de DDP, ok? Bom, e o que seria essa diferença de potencial? Muito simples. Basta eu fazer ali a diferença entre o valor do potencial de redução de um metal, de um eletrodo, com o valor do potencial de redução do outro eletrodo. Então, a DDP é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Sempre o maior menos o menor, tá? Então, vamos lá. Se eu pego aqui, por exemplo, eu sei que o potencial de redução do zinco é menos 0,76. Eu sei que o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Para eu calcular a DDP dessa pilha, ou seja, para eu calcular a voltagem que essa pilha fornece, basta eu fazer o seguinte, ó. O potencial de redução do cobre, que é o maior, que é 0,34, menos o potencial de redução do zinco, que é o menor potencial. Se eu faço aqui mais 0,34 menos 0,76, né, lembrando que esse sinal de menos aqui ele vai trocar o que está lá dentro, então que vai ficar mais, eu vou ter uma DDP de 1,10 volts, o que significa que uma pilha baseada ali, produzida, né, construída com eletrodo de zinco de cobre, ela vai produzir uma voltagem máxima de 1,10 volts, ok? Bom, para a gente encerrar aqui, né, tem uma maneira, se eu não quiser, por exemplo, fazer todo esse desenho aqui, ó, desenhar ali os eletrodos, desenhar o fio metálico, tem uma maneira simplificada que a gente usa para poder representar uma pilha. Então, a gente pode representar simplificadamente uma pilha, tá? Para representar simplificadamente uma pilha, nós usamos o seguinte esquema, ó. Do lado esquerdo, nós vamos apresentar o ânodo, tá? Nós representaremos o ânodo. Do lado direito, nós representaremos as espécies envolvidas no cátodo, tá? Sendo que eu separo aqui no ânodo, eu separo a barra metálica pelos íons por uma barra vertical aqui. E do mesmo modo aqui no lado aqui do cátodo, mesma coisa. Eu separo os íons positivos da barra metálica aqui com a barra vertical. E entre o cátodo e o ânodo, eu coloco uma barra dupla, tá? Uma barra vertical dupla que indica a ponto cristalino. Então, ó, do lado esquerdo eu vou ter o ânodo. O meu ânodo é o quê? Ele é o meu metal, né? Que sofreu oxidação. Então, eu vou ter que o metal que sofre oxidação, ele metal aqui com NOx zero, e depois o íon que é formado quando ele sofre oxidação. No caso aqui, se eu usar a pilha de Daniel, a representação seria essa. Eu tenho o zinco sólido, produzindo íons N2+, aqui no ânodo, né? Já que a gente ocorre aqui um processo de oxidação. E do lado direito eu tenho o cátodo. No cátodo ocorre o quê? Eu tenho os íons metálicos Cu2+, que são reduzidos produzindo cobre metálico, tá joia? Que é o cobre sólido. Então, nós temos esse seguinte esquema para a representação da pilha. Vamos ver aqui como é que a gente faz, ó. Por exemplo, aqui, vamos praticar. Considere uma pilha construída com eletrodos de prata e de ferro, cujos potenciais de redução são dados a seguir. Então, eu tenho aqui potencial de redução do ferro, menos 0,44 volts, potencial de redução da prata, mais 0,80 volts. Concorda comigo que quem tem o maior potencial de redução aqui é a prata? Então, eu já sei que a prata vai reduzir, e se a prata reduz, quem vai oxidar? O ferro vai oxidar. Então, numa pilha formada por eletrodos de ferro e de prata, eu já sei que o ferro vai ser o meu ânodo, vai ser o polo negativo da pilha. E eu já sei que o eletrodo de prata será o meu cátodo, ou seja, ele será o meu polo positivo da pilha. O ferro vai sofrer oxidação e a prata vai sofrer redução. Beleza? Bom, como é que eu represento? Ó, do lado esquerdo nós representamos o ânodo. Bom, como que eu represento o ânodo? Represento ele antes e após a oxidação. Então, ferro sólido, né, com NOx zero, após a oxidação, íons ferro 2+. Ok. Separando os dois eletrodos, separando o ânodo do cátodo, né, eu tenho a ponte salina, que é representada por uma barra dupla vertical, né, e do lado de cá, que é o do lado direito, eu vou ter o cátodo. Bom, o cátodo é formado pelo quê? Ocorre nele a redução. Então, eu tenho um íon metálico, no caso aqui a prata Ag+, que recebendo os elétrons se transforma aqui em prata metálica. Ok? Então, nós temos a representação dessa pilha aqui. Beleza? Então, nós podemos utilizar dessa representação simplificada para poder representar uma pilha.
Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Sobre esse assunto de pilha, só relembrando, pilha é um processo eletroquímico que nós temos uma reação de oxi-redução produzindo energia elétrica, produzindo eletricidade, né, corrente elétrica. Toda pilha vai ter associada a ela uma diferença de potencial, tá? Que é calculada com base na diferença de potencial dos eletrodos, ou seja, se eu pego um eletrodo de sódio, por exemplo, um eletrodo de cobre, eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois metais, eu vou ter ali uma DDP, tá? Lembrando que a diferença de potencial ou voltagem da pilha é calculada com base na diferença do potencial de redução dos dois eletrodos, beleza? A gente viu que um eletrodo é cada um dos polos da pilha, um eletrodo nada mais é do que uma barra de um metal mergulhada na solução que contém aí íons desse metal. E nós vimos que numa pilha há dois polos, dois eletrodos. O ânodo, que é o processo, que é o eletrodo que sofre o processo de oxidação, perda de elétrons, e o cátodo, que é o que recebe elétrons. Ânodo é o polo negativo, cátodo é o polo positivo. Nós vimos também que na pilha os elétrons fluem sempre do ânodo para o cátodo, ou seja, no ânodo vai haver perda de elétrons, esses elétrons vão ser transferidos para o cátodo. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do conteúdo. Na próxima mini aula nós trataremos sobre o segundo tipo de processo eletroquímico, que é a eletrólise, que é exatamente inversa ao processo das pilhas, beleza? Vou ficando por aqui então. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, abraço.